A nutologia, ela me deu uma condição de resolver o paciente num terço, um quarto final depois do diagnóstico das doenças que o paciente tem, da avaliação da composição corporal, no tratamento. Tem um pouquinho de psiquiatria no meio, um pouquinho de psicologia, e o restante foi a nutologia que me fez fazer uma alimentação correta para esse paciente, em casos de obesidade extrema, que levasse ele a emagrecer. Meu nome é Vanderlei Amorim, nasci em São Paulo em 1961, formado em medicina pela Fundação ABC em 85 e sempre me dediquei a tratar de pessoas obesas. Eu entrei na faculdade com 17 anos, meu interesse em medicina era desde pequeno. No Rio de Janeiro, fui transferido para Santo André, eu fiz a fundação em Santo André, optei por endócrino por achar que a estética é fundamental também para a pessoa ter um lado feliz na vida, não só tratar das doenças. Conhecimento como funcionava o corpo humano, era uma máquina misteriosa, então eu praticamente troquei uma parte da minha juventude pela medicina, não me arrependo. Olha, não foi difícil, logicamente você tem que brincar entre o tempo, o faturamento e o livro, né? Então eu sempre fui autodidata, então para mim não teve dificuldade financeira para estudar. A gente consegue estudar com livros, visita uma universidade lá fora, você consegue pegar um livro bacana e destrinchar em 10, 15 dias. Tive um benefício de me formar em 5 anos e meio, saí da faculdade, comecei meus plantões e nisso foi uma maneira bem não convencional. Eu comecei a estudar todas as especialidades que envolveriam o diagnóstico de obesidade, endocrinologia, ultrassonografia e assim por diante. Agora, recentemente, nutologia também para achar uma especialidade que faz um leque diretamente do paciente que você está diagnosticando com o que ele está efetivamente fazendo de alimentação exata, não terceirizando esse pedaço e deixando com rigor de uma UTI. Então o resultado é muito mais intenso. Geralmente, olhando para a população em si, a gente vê um crescimento de obesos. Muitos condenariam o fast food, etc. e tal. Eu já vejo um problema maior, um problema mais emocional, um problema vinculado ao transtorno alimentar. Porque o fast food está lá, mas você está aqui, você que decide comer. E às vezes a alteração da obesidade vem por desnutrição. A pessoa está comendo errado, ela perde massa muscular e ela ganha mais gordura, ela baixa o metabolismo. Além das doenças tradicionais que cabe ao médico investigar. Mas não é só a sociedade, acho que o comportamento individual de cada um que está vinculando a um estresse maior, a outras doenças não só obesidade, como infarto e assim por diante. Olha, geralmente elas, quando tem um grau alto de obesidade, elas estão com uma profunda depressão. Então elas vêm motivadas por uma doença ou um medo de uma cirurgia bariátrica, riscos da cirurgia bariátrica, riscos pessoais em relação a uma eventual anestesia. Primeiro contato, identifica-se algumas doenças, alguma coisa, com a segunda consulta em diante, ela já se solta, ela começa a entender que ela não é culpada pela obesidade, ela é vítima, ela é um paciente, tem doenças como base, ela se torna com um pouquinho mais de autoestima e começa a se preocupar com a saúde em si, não só com a forma e com o peso. E é uma dificuldade grande, olha, coma isso, coma aquilo. Então eu vejo que o comportamento humano está muito difícil de ser tratado para que tenha uma conduta humana correta. Teve uma fase que, no tratamento de obeso, que foi suspenso todos os moderadores de apetite. Eu fiz uma pausa, revi meus valores, as necessidades de mudança, não consegui enxergar uma saída para aquele problema. Voltei aos livros e falei, deve ter uma saída por aqui. Aí comecei a perceber que, se mantiver o diagnóstico correto, pôr em questionamento se o paciente tem fome ou vontade, aí foi o primeiro diferencial que eu consegui ver para ajudar os pacientes. Nem sempre tem problema de fome, mas sim da vontade de comer. Isso está mais ligado a um transtorno emocional do que uma doença de excesso de fome, que isso é raro. Então, obviamente, comecei a descartar os moderadores e comecei a me virar sem o uso deles. E com isso eu consegui observar que entre um diagnóstico médico, um acompanhamento na dieta, se eu delegasse a função para terceiros fazer esse cardápio, a distância chama-se insucesso. Teve uma época da minha vida que eu atendi muitos pacientes obesos, mas eram leves, com 10 quilos, 20 quilos, enfim, pouco. Mas a minha fascinação foi quando comecei a tratar obesos mórbidos. Eram pessoas que tinham um único caminho, que era a cirurgia com grande risco, anulando todo o processo de nutrição dessa pessoa, tomando uma sopinha, etc e tal. Eu vi a possibilidade de fazer essa pessoa perder peso sem cirurgia. E aí achei muito gratificante emocionalmente essa pessoa sair fora da cirurgia e ter uma vida saudável. Obviamente que com o tratamento correto, uma adesão, uma proximidade médico-paciente, melhora outras coisas, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Eu lembro de um paciente que ele tinha 214 quilos e ele perdeu 114 quilos, 120 por aí, com nutriente e alimentação correta, junto com o tratamento médico, e ele está feliz da vida. Eu comecei a usar
praticamente o que se aprende na nutrição enteral de uma pessoa que esteja internada numa UTI, para ver que ela fica 5 anos em coma e ela não engorda. Ela é sedentária? Como? O doutorzinho vai lá, calcula as calorias, vê os nutrientes que ele precisa para ficar vivo e toca a vida dele lá na UTI, cercado de doente e nem cair a resistência. Usando isso para um obeso mórbido, tive bastante resultado satisfatório. Primeiro que você tem uma dieta com o raciocínio de uma dieta integral, você tem exatamente tudo que a pessoa precisa. Você sai fora de corante, conservantes, sal, açúcar, carboidratos e gorduras necessárias. Você consegue otimizar para cada caso o que ela precisa, então você tem um efeito bom. Você não tem uma dieta de 1.200 calorias, você pode fazer uma dieta de 500 calorias com uma eficácia nutricional muito correta. Também pode ser usado em atleta para ele baixar peso e não perder rendimento. A nutrologia, ela me deu uma condição de resolver o paciente num terço, um quarto final depois do diagnóstico. Tem um pouquinho de psiquiatria no meio, um pouquinho de psicologia, não deixando o paciente fazer uma cirurgia para depois tomar uma sopinha de feijão. Ele pode pular a cirurgia, no meu ponto de vista, diminuir os riscos de vida e fazer uma alimentação correta, variada, mas porém exata no ponto de vista da nutrologia, na nutrição enteral. Foi uma coisa comum, uma situação básica na medicina, mas foi um avanço grande no meu tratamento com os pacientes, porque eles não têm erro alimentar. O sucesso é rápido. É o que motiva a pessoa a fazer a segunda semana e a primeira semana ser boa. Não vejo uma cirurgia como fator motivador. Eu vejo que começou com uma punição e uma baixa autoestima. Eu acho que a pessoa quiser pular esse capítulo da dor, pode. É imensa satisfação porque você vê a pessoa com uma gratidão, um brilho nos olhos, é fantástico e não é a consulta em si que me alegra o dia. Eu sou muito feliz com o que eu faço e com o sucesso que eu atingo com meus pacientes. Na verdade, eles se tornam amigos a partir do segundo mês, quando já pegam uns 15, 20 quilinhos, já são de casa. Me convidam até para ir na casa deles, bater um papinho. Estou muito feliz.